Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esta é uma visão linda e maravilhosa. Nós ainda estamos diante do trono de Deus. É isso que João está vendo. Desde o capítulo 4, João está diante do trono de Deus. E as visões que estão do capítulo 4 do capítulo 4 até o capítulo 11 são as visões que João tem perante o trono de Deus, diante da sala de controle do todo soberano sobre todo o universo. Nós vimos nas 2 últimas semanas o que João descreveu sobre o que está sentado no trono, sobre o que o envolve, sobre os tronos da igreja do Antigo e do Novo Testamento, os 24 anciãos, sobre estes querubins que são chamados de 4 seres viventes, que representam toda a espécie de ser criado por Deus. Nós lemos a respeito das vestiduras que eles têm, que estes 24 anciãos têm, que são as vestiduras que foram lavadas no sangue do Cordeiro, são vestes brancas de linho finíssimo. Nós lemos e nós vimos esta visão gloriosa que Deus deu a João lá na ilha de Patmos, quando ele estava aprisionado entre a escória da humanidade, num lugar ruim, num lugar terrível, num lugar onde nenhum de nós gostaríamos de estar. Neste lugar Deus falou com João e Deus mostrou aquilo que todo homem que teme a Deus sonha ver. Mas esta visão não se encerrou no capítulo 4, ela continua no capítulo 5, e João vai mostrar para nós alguns dados muito importantes. Lembrem que esta visão foi dada no final do 1º século, e neste final do 1º século a igreja estava debaixo de severa perseguição. A igreja era caçada, crentes eram assassinados publicamente. O desespero e a dor tomava conta das famílias que perdiam seus entes queridos por causa do nome de Cristo. Eles não perdiam a esperança, eles não perdiam a fé.
mas a dor e o desespero da separação e da crueldade, essa realmente feria o coração deles. E João não era diferente dos outros, ele também estava nesse contexto. Seus irmãos, seus companheiros, discípulos de Jesus, estavam sendo caçados, estavam sendo assassinados. E os imperadores de Roma pareciam cada vez mais poderosos, e pareciam deter em suas mãos o governo sobre a história. E então Deus concede a visão do capítulo 5 para João. E esta visão é para ele, era para a igreja da sua época e é para nós. E nesta visão Deus vai mostrar para onde caminha a história. Deus vai mostrar para João quem é o Senhor da história. Em resumo, esta visão declara para João, mostra para ele, para a igreja dos dias dele e para nós também, que a história está nas mãos de Deus. E somente o Senhor Jesus Cristo a conhece e a faz acontecer como o Pai determinou. É isso que João vê. Os primeiros versículos mostram João enxergando na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. João está vendo aquele que detém o livro dos segredos, dos caminhos, dos propósitos da história da humanidade, da história de toda a criação. É interessante que sobre esse assunto história, a humanidade comumente tem dividido a sua perspectiva, a sua visão sobre história em duas grandes vertentes. Há uma vertente que ensina que a história ela é cíclica. Os antigos gregos gostavam muito disso, e eles ficavam repetindo alguma coisa do tipo: olha, tudo o que é o que foi, e o que foi é o que será. Nós estamos andando em círculo, não há um propósito, não há um final, não existe um pódio, não existe uma linha de chegada. Há uma visão mais dos nossos dias, que é uma visão existencialista, especialmente sustentada pelos ateus ou pelos seus simpatizantes, diz que a história é um grande atropelo, uma sucessão de fatos sem nenhum significado. Tudo está acontecendo aleatoriamente, e o que nós vivemos, em outros termos, é uma sucessão de fatalidades, e não há controle nenhum sobre isso, e não há como saber onde isso vai dar. O máximo que os homens podem fazer é tomarem todo o cuidado do mundo para tentar se assegurar de alguma coisa dentro da história. Qual é o sentido da história? Qual é o caminho da história? Como eu posso ter confiança a respeito do amanhã? A visão de João é exatamente a visão que vai trazer confiança ao coração de João e ao coração da igreja e ao nosso coração. João vê o Deus que está no trono do universo com um livro onde estão escritos e determinados todos os dias de todos os habitantes da terra, todos os caminhos da história, todos os passos dessa história, todos os pontos dessa história estão escritos neste livro. Em outras palavras, o que aquele que está sentado no trono quis mostrar para João é que a história está na sua mão direita. E isso é importantíssimo. Esse é o sentido principal desta visão. Agora, esta visão, obviamente, para nós podermos interpretá-la, nós temos que nos valer de outros textos. Por exemplo, esta referência de um livro escrito por dentro e por fora, obviamente não é um livro como nós conhecemos, porque se fosse um livro como nós conhecemos, com capa, nós não saberíamos se ele está escrito por dentro e por fora. Aliás, não faria muito sentido isso, porque no máximo, numa capa ou duas capas, você pode escrever 2 páginas. Mas a visão é de um rolo. É isso que João está vendo. Acomodado ao seu tempo, o que ele está vendo era um rolo, um pergaminho. E essa visão já aconteceu no Antigo Testamento, numa circunstância diferente. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, de 9 a 10, a palavra do Senhor diz assim: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava um rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. No Antigo Testamento, quando Deus
estava entristecido, chateado pelo comportamento do povo de Israel, Deus enviou através do profeta uma mensagem a Israel a respeito da disciplina do Senhor que viria, os planos de Deus de disciplinar e corrigir o povo. E Deus fez isso através de um livro, através de uma mensagem que veio nesta visão de um livro, um rolo escrito por dentro e por fora. Então a linguagem que João está usando é uma linguagem emprestada do Antigo Testamento. O que ele viu realmente é um rolo, um livro, e nesse livro estava escrito por dentro e por fora. Ou seja, este livro era um livro que continha uma história exaustiva. Esse livro é o livro do sentido da história, e este livro é o livro que tem cada um dos detalhes dessa história. E este livro está nas mãos de Deus. É isso que João está nos dizendo quando ele descreve esta visão. Este livro tem uma outra questão importante sobre ele. Este livro está selado, ele tem 7 selos nele. E estes 7 selos simbolizam que este livro está absolutamente, plenamente inacessível a qualquer um. Existe um código, existe um bloqueio, existe uma criptografia, existe um decifrar absolutamente impossível a qualquer um neste livro. Essa história, ela não vai ser emprestada para ninguém, ela não vai ser usada por nenhum rei, ela não vai ser usada por nenhum príncipe, por nenhum bispo, por nenhum papa, por nenhum pastor. Essa história não está acessível a ninguém. Só um, nós vamos ver no texto, é capaz de tomar essa história, conhecê-la e conduzi-la. E então essa ideia de selos é que esse livro está absolutamente lacrado. Não tem como quebrar este lacre. Este lacre é um lacre perfeito. Pois bem, diante disso, João se vê naquela cena com uma grande esperança, mas com um grande problema. O problema é que o livro está lacrado. E então o texto diz que uma grande voz, a voz de um anjo, proclamava: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E aí uma notícia muito ruim, uma notícia muito triste se mostra. Ninguém. Começa a fila de pretendentes aparece. E então o versículo 3 vai dizer que ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir aquele livro. Ele estava absolutamente fora do alcance de qualquer um que fosse. Então aquele livro contendo a história, que está nas mãos do Deus que governa a história, que escreveu a história, este livro procurava alguém digno de abri-lo, e ninguém podia fazer isso. Ninguém tem capacidade de desvendar a história e a sua consumação. É interessante que vez por outra aparecem indivíduos aqui no nosso contexto, no contexto da vida humana, da história humana, gente que supostamente adivinha o futuro, e gente que começa a falar sobre o futuro. Isso acontece tanto no cenário religioso, isso acontece no cenário das várias religiões, do misticismo que existe por aí, isso acontece na política, gente que tenta antever os passos do que vai acontecer. Grande ilusão e grande vaidade, uma mais pura vaidade, porque ninguém pode prever coisa alguma, tudo está nas mãos de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E esta visão deixa claro: ninguém pode abrir o livro, ninguém é detentor da história, ninguém sabe os caminhos da história, ninguém pode prever absolutamente nada. Tudo está nas mãos de Deus. Os homens são vaidosos e jactanciosos, e eles tentam. E o pior é que, além de tentar, existe gente que acredita. Existe gente que acredita nessas supostas adivinhações. Mas este livro, especialmente os versículos 3 e 4, deixam claro que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu. Se nós pensarmos no céu, nós vamos lembrar de figuras citadas na Bíblia como Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos. Os remidos que lá estão, especialmente na visão de João, os 24 tronos. Quem seriam esses? Talvez os patriarcas? Talvez o assento dos apóstolos. Eu poderia pensar em Abraão, poderia pensar em Moisés, Elias, poderia pensar em Paulo, poderia pensar em Pedro, poderia pensar em Maria.
eu poderia pensar em muitas pessoas, mas lá, diante do trono de Deus, é dito que ninguém pode abrir este livro, nem na terra, nenhuma pessoa na terra, ninguém, absolutamente ninguém, nem o imperador, nem os reis, nem os crentes, ninguém pode abrir esse livro. Não há quem o possa, não existe gente digna de abrir estes livros. Além disso, esta visão a respeito da impotência e da incapacidade de qualquer um abrir o livro mostra a impotência humana de desvendar e de controlar a história. E aqui, depois nós vamos fazer algumas aplicações, mas algo importante aqui, que o grande mal das nossas vidas é tentar controlar a nossa vida, controlar a vida dos outros, controlar a história, controlar a igreja, controlar... Isso é uma grande vaidade, nenhum homem pode realmente fazer isso. Muito bem, e aí nós então chegamos no versículo 5, e então uma solução é apresentada. Alguém pode, existe um que pode. Entre os homens não existe, entre os anjos não existe, entre os demônios não existe, entre todas as criaturas não existe, mas há um que pode. João estava em prantos, ele estava chorando. Por que chorando? Imagine-se no lugar de João. Você está numa situação de plena calamidade, de desespero, de dor, de sofrimento, e aparece alguém segurando o livro da história, o livro com os rumos, e você fala: agora eu tenho esperança, porque se eu souber o que está nesse livro, e se aquilo que está nesse livro trouxer alguma resposta para o meu sofrimento, vai ficar mais fácil. E de repente ele ouve que ninguém pode abrir o livro, então ele faz o que nós faríamos também diante dessa situação: ele chora, ele se entristece, e no meio do seu choro, um dos anciãos, um desses representantes da igreja do Antigo e do Novo Testamento diz: não chore, não chore. Às vezes, irmãos, nós choramos como João, com medo do futuro. Às vezes nós choramos diante de uma circunstância, às vezes nós choramos com medo daquilo que vem pela frente quando perdemos alguém querido. Mas a lição que nós temos aqui é que o amanhã pertence a Deus, e ele será como Deus quer. Nós às vezes choramos com medo da velhice, e a resposta que vem do céu para o nosso coração é: não chore, não chore. O Senhor é aquele que põe um basta na nossa angústia, porque Ele diz: eu tenho a solução. Eu tenho a solução para o problema de vocês. João, você está desesperado com a história que você está vendo? Você está desesperado porque a solução está num livro que você não pode ler? Mas eu sei como resolver o teu problema. Não chore, João. O digno procurado de abrir o livro, ele foi encontrado. Há alguém que pode, há alguém que pode tomar conta da sua história, há alguém que pode cuidar da sua vida e do seu futuro, do seu destino. E a solução então é apresentada. Quem é esta solução? O leão da tribo de Judá. É a primeira descrição da solução, o leão da tribo de Judá. Esse título é um título dado a Jesus. Esse título é um título antigo. Esse título começa a aparecer na Bíblia lá em Gênesis 49, a partir do versículo 9, quando a tribo de Judá vai ser chamada de leão. E por que ela recebe essa nomenclatura? Porque foi prometido que através dela viria o futuro rei e o definitivo rei do povo de Israel. E então, a partir daí, o Senhor Jesus vai ser chamado na história de o leão da tribo de Judá. E então é dito: quem é que pode abrir o livro? Quem é que pode abrir o livro? É aquele que é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é aquele que venceu, e ele venceu para abrir os seus 7 selos. Ou seja, ele é aquele que vem não só cumprir a história, mas ele vem potencializar a história que foi escrita por Deus, para que ela aconteça como Deus a escreveu. Mas na sequência, já a partir do versículo 6, aquele que é a solução da história, que é Jesus, ele vai ser apresentado de uma forma diferente. Ele vai ser mostrado como um cordeiro que foi morto. Vejam só, versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então vamos ver, há algumas implicações importantes quando nós enxergamos essa história. E para entendermos essas implicações, nós primeiro precisamos entender as imagens. Ele é visto como um cordeiro que foi morto. O que João viu? João realmente viu um cordeiro no meio dos 4 seres viventes e entre os 24 anciãos. Ele viu um cordeiro, e o cordeiro tinha aspecto de ter sido morto. Lá no regime do Antigo Testamento, na lei cerimonial, o cordeiro era oferecido em sacrifício para a remissão de pecados. E no ato do sacrifício do cordeiro, ele tinha que ser imolado, ou seja, ele tinha que ser cortado na garganta. E então, identificar um cordeiro, dizer aquele cordeiro é um cordeiro que foi morto, que foi imolado, significava dizer que ele estava vendo um cordeiro com a garganta cortada e ensanguentado. Esta visão é extremamente representativa na Bíblia, porque quando é na Bíblia que um cordeiro morre pela primeira vez? Eu falei sobre isso essa semana 2 vezes, muito interessante. Um cordeiro teve que ser morto pela primeira vez na Bíblia, logo que os nossos pais pecaram. Os nossos pais, no final do capítulo 2 de Gênesis, eles são descritos como estando no Éden, na mais perfeita harmonia, toda a criação tinha sido completada, e eles estavam bem, eles estavam felizes, eles tinham comunhão com Deus, e é dito no último versículo, e eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia malícia nem impureza no coração deles. Mas logo que nós iniciamos o capítulo 3, nós vamos ver que os nossos pais pecaram. Eles desobedeceram uma ordem de Deus, e imediatamente após a desobediência deles, eles sentiram vergonha um do outro, porque eles perceberam que estavam nus. A malícia, a impureza e a maldade tomou conta do coração deles. Gênesis diz que Adão tentou coser roupas, vestimentas feitas com folha de figo. E aí você pode imaginar que esse negócio não funciona muito bem. E não funcionou de fato. E então quando o Senhor vem procurá-lo, ele se esconde de Deus, e Deus fala assim: por que você está se escondendo de mim? E Adão e Eva respondem que eles viram que o Senhor estava chegando e eles sentiram vergonha. E então Deus disse: mas por que vocês sentiram vergonha? O que vocês fizeram? E aí toda aquela cena de disciplina por causa do pecado acontece. Mas logo depois disso, Deus providencia uma solução para eles. Diante daquela nudez que eles estavam sentindo e os envergonhava, o Senhor matou cordeiros, para da roupa, da pele do cordeiro, revestir a nudez e a vergonha do homem. Lá naquele dia, no final daquele dia no Éden, Deus estava mostrando para o homem como definitivamente ele cobriria as vergonhas do homem, enviando o seu filho, o Cordeiro de Deus, que com a sua justiça cobre as nossas vergonhas. E então o que João está vendo? João está vendo o Cristo Redentor, o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida para resgate dos filhos de Deus. Esta era uma visão que tocava o coração de João, porque João tinha ouvido o próprio Senhor Jesus dizer: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia disso, e quando João vê o Cordeiro no meio dos 4 seres viventes, no meio daquela igreja do Antigo e do Novo Testamento, dos 24 anciãos, diante do trono de Deus, ele sabia de quem ele estava, a quem ele estava vendo. Ele estava vendo o Senhor Jesus, aquele que veio para salvar, aquele que veio para resgatar, aquele que veio para transformar, aquele que veio para mudar a nossa existência. Então João sentiu um alívio. Mas não só isso, João vai ver 2 características desse cordeiro, que estas sim são incomuns a um cordeiro. Primeiro, ele diz que esse cordeiro tinha 7 chifres. A palavra chifre, não só na Bíblia, mas na linguagem dos livros mais antigos de história, especialmente da região do Oriente, ela simboliza força. Quando um império se levantava, eles diziam, se esse império fosse poderoso, eles diziam: esse império é como um grande chifre. Chifre é sinal de força.
Se você observar, existem 3 textos, pelo menos na Bíblia, em que a palavra que foi traduzido por força, no hebraico, ela é a palavra literalmente chifre. O Salmo 75, versículo 10 diz: abaterei a força, e esta palavra na realidade é chifre, abaterei o chifre dos ímpios, mas o chifre, ou a força do justo será exaltada. A palavra força, que é traduzida aí como força, é na realidade chifre. E então, Lamentações capítulo 2, versículo 3 diz: no furor da sua ira, cortou toda a força, ou seja, o chifre de Israel. Retirou a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Um outro texto está lá em Ezequiel 29, 21, diz: naquele dia farei brotar o poder. E aí, novamente a palavra é chifre. Se você lembrar das visões que nós estudamos aqui de Daniel alguns meses atrás, você vai ver que as visões sempre apareciam simbolizando impérios, um pequeno chifre, que se divide em 2 chifres, e que depois se divide em 12 chifres, e sempre a referência é a um tipo de governo, de poder, de força. E agora o que ele está dizendo quando ele diz que este cordeiro que foi morto tem 7 chifres? Está dizendo: esse cordeiro não é mais como ele era quando ele estava aqui encarnado, que ele se submeteu ao poder dos homens, que ele se entregou em nosso resgate. Agora este cordeiro, ele manifesta todo o poder de Deus, é o cordeiro de Deus, mas é também o Deus onipotente. Ninguém pode resistir à sua força. Vocês estão com medo do Império Romano? Não tenho medo do Império Romano, porque Deus me mostrou o seu cordeiro, e o seu cordeiro tem 7 chifres. É o poder pleno. Mas não só isso, ele descreve este cordeiro como tendo 7 olhos, e nós nem precisamos decifrar o que isso significa, porque ele já interpreta. Ele diz que estes 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Sabe o que João está dizendo? Ou sabe o que Deus está dizendo para João através dessa imagem? Deus está dizendo: Jesus sabe exatamente o que vocês passam. Os olhos do Senhor, os olhos do Espírito de Deus, os olhos do Cordeiro de Deus estão sobre toda a terra. Eles sabem cada um dos teus sofrimentos, cada uma das tuas ansiedades. Ele vê cada uma das circunstâncias que envolve a sua vida. É isso que está sendo dito. Este cordeiro que é digno, este cordeiro que é a solução para a história, este cordeiro que toma o rolo das mãos daquele que está sentado no trono, é precisamente aquele que nós conhecemos como Jesus Cristo. E agora, com todo o poder, e agora enxergando tudo o que se passa na igreja, ele comanda a história, ele tem todo o poder, e ele sabe tudo o que acontece com você. Está com medo do quê? Está ansioso por quê? É isso que essa visão diz para nós. Pastor, aconteceu uma calamidade na minha vida, eu não sei o que vai ser de agora para frente. Está com medo do quê? Deus, o nosso Senhor Jesus, tem todo o poder. O nosso Senhor Jesus sabe de tudo o que acontece com você, e o livro da história está nas mãos dele. Está com medo do quê? É isso que Deus estava dizendo para João. Vejam só, esta apresentação de Cristo deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino da nossa vida e do destino da vida das pessoas ao nosso redor. Isso está nas mãos de Deus, não está nem nas mãos dos homens, na vontade pessoal de cada um. Por que nós podemos evangelizar? Porque a conversão de uma pessoa não está nas mãos dela, está nas mãos de Cristo, e se Cristo quiser, ninguém pode deter. Por que nós devemos servir ao Senhor e nunca desistir da igreja? Porque quem é o cabeça da igreja é Cristo, a igreja está nas mãos de Cristo. Ah, mas tem gente que decepciona a gente. Sim, sempre haverá, mas Cristo nunca decepcionou ninguém e nunca decepcionará. Não venha na igreja para servir pessoas, venha para servir a Cristo. Mas lembre que para servir a Cristo você precisa servir as pessoas. Aí sim, mas sirva pela motivação certa. Sirvam uns aos outros como se você estivesse tendo a oportunidade de fazer ao próprio Cristo. E aí você não vai ficar olhando se as pessoas são gratas ou ingratas.
são simpáticas ou não são simpáticas. Faça para Cristo, fazendo ao próximo. E por que eu posso ter a confiança de que isso será bom, que isso trará resultado? Porque Cristo tem a história em suas mãos. Esta constatação, esta visão que João teve, que ele nos conta, deve levar-nos a tomar uma posse de uma posição espiritual diferente. Eu estava falando sobre isso ontem lá para os jovens. Nós estudamos sobre isso quando estudamos a igreja de Laodiceia, a mensagem do Senhor Jesus. Eu não posso viver como se eu estivesse servindo a um Deus morto. Eu não posso viver uma religião morna. Eu não posso viver um cristianismo frio. Eu não posso viver a vida cristã como se eu fosse exatamente igual ao homem que não tem Deus. Se as preocupações do meu coração e da minha mente forem exatamente as mesmas que ocupam o coração de alguém que não tem Deus, que diferença faz ser crente? E esta visão que Deus concede a João é para que João não fosse como um daqueles, ou daquelas centenas ou talvez milhares de pessoas que estavam aprisionadas na ilha de Patmos. Por que ele era diferente? Por que ele tinha um comportamento diferente? Porque ele sabia, porque Deus lhe mostrava coisas a respeito da eternidade que os outros homens não conheciam. Por que nós conseguimos ter um sentimento e um posicionamento diferente diante das crises da vida? Porque Deus tem nos mostrado coisas extraordinárias a respeito da vida e dos propósitos dele. Eu não posso viver exatamente como alguém que não conhece a Deus. O meu comportamento precisa ser diferente, porque as minhas expectativas são diferentes. Porque a minha segurança não é a segurança nos políticos, não é a segurança nas passeatas, não é a segurança no poder da polícia. A minha segurança está em Cristo. A história está nas mãos dele. Ele tem todo o poder e ele sabe tudo o que acontece. Aí, em quarto lugar, quando nós olhamos para esse texto do versículo 8 até o versículo 14, nós encontramos uma igreja adorando a Deus, uma igreja celeste e um coro celeste. E é magnífica essa visão, porque todos estão adorando o Cordeiro que foi morto, mas vive, o Cordeiro que tem os 7 chifres, o Cordeiro que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos. Ele é adorado por quê? Se você olhar aí do versículo 5 a 7, nós podemos dizer que ele é adorado porque ele é o leão de Judá, o grande vencedor. Ele é a raiz de Davi, ele é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Por isso que ele é adorado. Ele é adorado pela posição que ele detém. A posição dele é a mão direita de Deus, de onde ele toma o livro e governa a história. Ele é adorado porque é o que está diante do Senhor. Ele é adorado por aquilo que ele fez. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. Com o seu sangue ele comprou para Deus um povo. Este povo ele constituiu sacerdotes. A este povo a quem ele constituiu sacerdotes, ele os fará reinar sobre toda a terra por toda a eternidade. E então o que nós encontramos diante do trono é um grande hino de louvor, um grande culto de adoração ao Cordeiro. Em outras palavras, Deus está mostrando para João: João, não se entristeça, João, não chore, João, não se deprima, porque aqui no céu nós estamos em festa, porque o Cordeiro de Deus venceu, e vocês também devem fazer festa, porque ele venceu. Aleluia. E infelizmente, quando nós olhamos para a vida de crentes e para a vida da igreja, a impressão que dá é que nós estamos num velório e ninguém faz festa, ninguém celebra. A maioria das pessoas de cara amarrada, um silêncio quase sepulcral. Nossos lábios não contam boas notícias. Nosso semblante, quando contamos, desmente o que nós contamos. Mas João viu o céu em festa, e o que João viu deve contagiar a nossa vida. E eu creio piamente que aqueles cristãos que no primeiro, no segundo e no terceiro século foram parar nas arenas de Roma, foram comidos por animais,
foram queimados vivos, foram decapitados, eles foram machucados de toda maneira que você puder imaginar. Eu tenho certeza que assim como Estevão, o que os fez resistir a tudo isso com fé, e muitos deles inclusive morreram cantando, outros morreram orando, outros morreram glorificando a Cristo. O que os fez fazer isso foi exatamente porque eles creram naquilo que João lhes contou. O céu está em festa, o céu adora o Cordeiro, porque o Cordeiro que foi morto está vivo diante do trono do universo, e ele governa a história. Cantem, louvem, adorem ao Senhor, vivam com alegria, celebrem nos poucos dias que Deus lhes concede de vida, porque esta vida aqui é extremamente passageira, e em